Essa música, ela traz paz e ela fala de paz, né? Que o seu coração reencontre essa paz. Eu digo reencontre porque eu tenho a sensação de que o meu coração busca a paz a cada dia. E se eu não tomar cuidado, eu me distraio com tantas coisas ao longo do dia que me roubam a paz. E quando vem a raiva? A raiva é um daqueles sentimentos que todo mundo já experimentou, né? Em algum grau, em algum momento. Aquele calor que parece que vai subindo, coração batendo mais forte, a vontade de gritar, a vontade de bater na mesa, de responder na hora. Às vezes vem essa sensação, né? E ela surge por algo pequeno. Eu já vi, por exemplo, gente com muita raiva, com briga no trânsito. Outras vezes vem de algo mais profundo, né? Uma injustiça, uma traição, uma frustração. O problema da raiva não é sentir, porque ela faz parte da vida de cada um de nós. O problema é quando a gente não sabe lidar com ela. E a gente deixa essa raiva assumir o controle da nossa vida. Quantas vezes alguém já disse algo no calor daquele momento e depois se arrependeu, né? Quantas brigas poderiam ter sido evitadas? Quantos relacionamentos se desgastaram? Emprego perdido por causa de uma resposta atravessada? A raiva pode transformar um momento ruim em algo ainda pior. Mas a verdade, gente, é que todos nós temos a possibilidade da escolha. Em algum momento a gente tem a possibilidade da escolha. Quando ultrapassa esse momento e a gente se perde, ali a gente está cego. E aí a gente pode fazer alguma bobagem. Por isso que é sempre bom olhar qual é o momento que antecede essa explosão interior. Tem gente que eu vou falar isso, mas eu mesmo já tenho vivido isso em alguns momentos. Às vezes a gente desconta a nossa raiva no lugar errado, né? Com a pessoa errada. Alguém que nem merece. Eu quero pedir que nessa madrugada, se você está com raiva, você reencontre a paz que você precisa, a serenidade e a calma que você precisa. Claro que não é fácil, mas essa dica vai te ajudar a não ter que enfrentar um negócio muito pior, o arrependimento de ter trocado os pés pelas mãos, ter dito coisas que depois têm uma consequência terrível. Quantos de nós, se pudéssemos repensar algumas coisas, eu não faria mais daquele jeito que eu fiz. Então, da próxima vez que o sangue ferver, né? Você vai dizer: Senhor, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Em um novo estudo, pesquisadores avaliam um novo método eficiente de controlar a raiva: escrever seus sentimentos no papel e, em seguida, jogá-lo fora.
E essa última etapa é a fundamental para fazer a diferença na hora de suprimir a raiva. Os pesquisadores avaliam que o efeito benéfico pode estar relacionado ao descarte de um objeto associado a um sentimento negativo. O estudo indica que ao descartar o papel, é como se a pessoa pudesse também jogar a raiva fora, de forma física. Isso pode estar relacionado à associação que os seres humanos fazem de determinado objeto com um sentimento. O artigo ainda exemplifica que utilizar objetos físicos para lidar com certos sentimentos não é um método exclusivo para o controle da raiva. As pessoas podem, por exemplo, abraçar um animal de pelúcia quando estão com medo, ou tomar um banho quente ao se sentirem sozinhas. No livro do Êxodo, capítulo 32, versículos 9 e 10, diz assim: Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda a minha cólera contra eles, e os reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Muitas vezes a palavra de Deus fala da ira de Deus, né? Deus pode sentir ira, então é sinal de que a ira em si, ela não é pecado. O pecado está no que eu faço a partir da minha emoção, do meu sentimento. Essa passagem mostra um momento intenso entre Deus e o povo de Israel. Mesmo depois de tantos milagres, os israelitas se afastaram e adoraram um bezerro de ouro. E Deus, indignado, com aquela desobediência, diz a Moisés que eu vou destruir esse povo. Mas aí acontece algo incrível, Moisés intercede pelo povo, ele pede que Deus tenha misericórdia desse povo. Ele suplica perdão e Deus ouve. E Deus desiste do castigo que havia ameaçado. Isso nos ensina duas coisas importantes. As nossas atitudes, elas têm consequências. Mas a oração tem poder. Moisés não ficou calado, ele clamou, pediu graça, pediu misericórdia. Minha gente, quantas vezes a gente reage com raiva sem pensar? E quantas relações são quebradas porque a gente não consegue controlar as nossas emoções? E depois, passado algum tempo, a gente pensa melhor e a gente fala, eu errei, vou pedir perdão. Ou então, fulano de tal errou, mas eu vou perdoar. Se até Deus recua na sua ira, por que é que o nosso orgulho, a nossa prepotência acha que nós somos melhores que Deus? Essa história me ensina que em alguns momentos a melhor coisa a se fazer é ter um olhar de misericórdia e dizer, Senhor, eu não estou conseguindo dar conta, para mim está difícil, me reveste da tua coragem, me reveste da tua coragem. Alguém me escreveu, acho que foi, quem me escreveu foi a Glória, tem o recadinho dela aí na tela? Coloca na tela então o recadinho. Bom, ela me escreveu assim, eu passei muito tempo brigada com a minha irmã. Depois de anos, pedimos perdão uma para a outra. E agora a gente está vivendo bem. Isso me lembra uma canção do Padre Zezinho.
para que eu saiba perdoar. Quer que eu cante para você, para sua irmã? Você se chama Glória, né? E a sua irmã, Genilda. Com carinho, Glória e Genilda. Para não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta minha história. Por 1000 caminhos já sorri. Eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir. Eu só pensei em ajudar, mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz. De tanto ouvir falar em ti, eu quis fazer como aprendi. Eu quis amar sem distinção. De todos eu me fiz irmão, mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que sou feliz. Eu venho aqui pedir perdão, se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão. Quando eu busquei sempre ajudar, mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu. E mesmo assim morreu na cruz. Foi numa véspera de Natal, eu tinha ido comprar algumas coisas para fazer uma lasanha e tinha um mercadinho bem na esquina aqui perto de casa. E eu desci do degrau do mercado e estava na calçada esperando para passar. Veio um motorista com uma perua, né, que eles falam, bêbado, e subiu na calçada e me pegou. Eu fui atropelada com 2 meses de gravidez. E aí a insistência dos médicos em fazer um aborto. E eu entreguei para Nossa Senhora, né? E entreguei na mão dela. Falei, é sua filha e eu não vou fazer o aborto. Então foi a gravidez inteira com as mesmas questões. Naquela época tinha os ultrassons, né? Há 40 e poucos anos atrás, mas era tudo muito caro, a gente não tinha condições. Eu também não queria fazer, porque eu não queria ver se tivesse alguma coisa errada. Então eu entreguei para ela e tá aí, a sua filha, do jeito que vinha eu vou aceitar, mas eu não vou fazer o aborto. A gravidez seguiu normal, como eu não gostava de fazer ultrassom, então era uma gravidez tensa, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Quando ela nasceu perfeita, normal, então só gratidão para Deus e Nossa Senhora, né? Eu assisto o terço todo dia, né? Assisto na segunda-feira do Dunga e Padre Marcelo, nas terças o Dalcides, nas quartas o Padre Manzotti e Padre Marcos, e depois o Dunga com o filho dele, né, na sexta. Então é o que eu gosto de ver.
Então, eu acho que a gente não pode nunca, em momento nenhum, por mais dificuldades, eu acho que as dificuldades vêm para nos ajudar a crescer, né? Então, a fé a gente não pode perder em momento nenhum. E não só ter fé, mas ter gratidão. E a insistência dos médicos em fazer um aborto. A igreja atravessar, de pés enxutos vão estar, pelo nome de Jesus, as muralhas vão cair, o inferno estremecer, todo mal vai sucumbir. São essas histórias bonitas, né? Dona Helena, esse abraço é seu. Mas assim, é um abraço de vitória, né? Obrigado por ter acreditado na vida. Com todo o amor do meu coração. Esse abraço é seu. É o teu povo. Uma nova canção. Se você sente no coração o desejo de ser um benfeitor e me ajudar nesse trabalho de evangelização nas nossas madrugadas, eu convido você a pegar agora o seu telefone 0800 545 5900. Tem tantas pessoas que estão fazendo isso, de São José do Rio Preto, por exemplo, a Odete Sabra serve. Obrigado, viu, Odete? De Passo Fundo, a Unira Teixeira Martins. De Vespasiano, Paulo Henrique de Souza Gonzaga. Muito obrigado a todos vocês. Pessoas que pegaram o telefone e entraram em contato conosco, disseram, eu quero fazer parte desse projeto juntos, eu quero ajudar aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Sabe que tem muita gente necessitada nas madrugadas, né, gente? E a gente tem sido realmente aquela mão estendida para esses que precisam. Se você sente desejo de me ajudar nesse movimento que salva vidas, me ajude a manter esse programa nas madrugadas. Eu não quero nada para mim. Eu não tenho direito a nada. Mas eu quero que esse programa toque o coração de muita gente. E eu quero continuar levando a palavra de Deus nessas madrugadas. Você percebe que eu não tenho nenhum patrocinador, né? Porque nós chegamos à conclusão de que nas madrugadas esse programa permanecerá enquanto ele for útil para as pessoas que nos acompanham. Então, por isso eu estendo a minha mão para você. A sua ajuda para levarmos adiante a evangelização. 0800 545 5900. Vai. Canta a igreja, uma nova canção, recebe do Espírito uma nova unção. As emoções estão presentes em todas as nossas escolhas e relações, influenciando nossas ações e ajudando-nos a compreender os outros. São a essência da experiência humana, diferenciando-nos de máquinas puramente lógicas, mas também podem levar a decisões impulsivas, especialmente sob estresse. O equilíbrio entre razão e emoção é essencial para uma vida mais consciente. A inteligência emocional é a habilidade de reconhecer, entender e regular nossas emoções, evitando reações impulsivas e promovendo decisões mais assertivas. Além disso, fortalece a empatia, melhorando a comunicação e os relacionamentos. Pessoas com alta inteligência emocional tendem a ter mais sucesso profissional e pessoal, enquanto sua falta pode causar dificuldades sociais, tornando essencial ensiná-la desde a infância. A boa notícia é que essa habilidade pode ser desenvolvida. Práticas como o autoconhecimento emocional, a empatia e a comunicação eficaz ajudam a fortalecer essa competência.
No fim, as emoções são nossas guias e cultivá-las com inteligência é um investimento para uma vida mais equilibrada, saudável e significativa. Claro que nós vamos rezar. Você sabe que a gente consegue esse equilíbrio, né, emocional, equilíbrio afetivo, também com a oração. Eu, em alguns momentos da minha vida, se não fosse a oração, eu teria, assim, me perdido. Quantas vezes eu digo assim, ai, o que eu faço agora? E nessa busca dessa inteligência emocional, desse equilíbrio emocional, eu corro aí na capelinha aqui da Rede Vida, me coloco de joelhos e diante de Jesus me coloco em oração. Quantas vezes eu reencontro aquele equilíbrio, aquela paz, aquela serenidade que eu preciso para enfrentar algum obstáculo, para vencer algum obstáculo. Eu quero rezar por todos aqueles que estão desequilibrados emocionalmente. Não é à toa que esse vídeo que a gente acabou de assistir fala sobre inteligência emocional. Porque se eu não tiver uma inteligência emocional, eu posso ser muito inteligente, mas se me faltar o controle, o equilíbrio emocional, eu posso colocar a perder muita coisa, inclusive que já conquistei. Quando a gente se desequilibra, a gente perde a autoridade, às vezes a gente perde algum filho, a gente perde um relacionamento, a gente perde um emprego. E é por isso que eu peço, Senhor, me dá o equilíbrio das minhas emoções. Eu comecei o programa hoje falando sobre aqueles que sentem muita raiva. Por esses que sentem raiva, o Senhor me protege com sua mão poderosa. Eu creio, eu confio, eu espero. Amém. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Conceição, eu estou aqui e eu vou te ajudar a colocar um Brasil em oração por você, filho. Eu peço oração para ter conforto no meu coração. Eu perdi meu esposo, estou muito triste. É por você que eu rezo. Conceição, hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Eu estou rezando e me veio ao coração uma música bonita, mas eu vou colocar essa música só depois. Uma música que diz assim: mãe, hoje eu descobri que eu cresci. E que de repente eu me vejo tão sozinho na estrada. Talvez você seja hoje já um menino grande, né? Uma mulher já crescida, amadurecida, caminhada na vida. Mas às vezes dá uma saudade de um colo de mãe, né? Quem sabe essa mãe já tem até falecido. Mas eu creio, hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. A Ana Maria me escreveu: Ana Maria, eu vi que você está pedindo para que você possa superar a perda do seu marido. 2 meses. Obrigado, Dalcides. Um grande abraço. Ana Maria da Luz Rossi. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Você viu que muita gente vai me escrevendo pelas redes sociais, né? Tem um modo de eu poder te ajudar.
eu coloco uma mensagem a cada dia. Pode me seguir no Instagram se você deseja esse amparo, essa ajuda. @Dalcides, do jeitinho que está aparecendo aqui. É o meu nome. @Dalcides. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Isabel, eu sei que o que você está precisando é desse colo de mãe, né? Peço oração pelo meu casamento, Dalcides. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Tem vontade de me escrever? Me escreva. Dalcides. E eu me coloco em oração por você, mas assim com alma, com vontade de te ajudar, sabe? E eu faço isso, gente, também porque um dia, ou muitos dias, em muitas situações, nas minhas dificuldades, nos meus problemas, apareceu uma pessoa, em outra circunstância uma outra. Dalcides, eu estou colocando você em oração. Posso rezar por você? Apareceu gente na minha vida falando que ia rezar por mim, mesmo quando essa pessoa nem sabia o que eu estava vivendo. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Vanildes, eu estou aqui para te ajudar. Deixa eu rezar por você. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. E eu rezo pelo seu marido. Maria Rejane, para Deus nada é impossível. Dalcides, o que possa estar tirando o meu sono é que meu marido está com câncer no intestino. Ora por ele. Oro. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Você vai sentir uma paz agora, uma calma, uma serenidade. Oh, Dalcides, esse programa me faz tão bem. Me conte, se quer me escrever, dalcides@gmail.com. Se eu disse agora há pouco que você pode me seguir nas redes sociais, é meu nome, né? @Dalcides no Instagram. Mas você pode mandar um e-mail para mim, onde você, de forma muito sigilosa, pode contar um pouco das coisas que você tem vivido, das dores, das lutas. Pode escrever para mim, dalcides@gmail.com. O que você quer me contar? Qual é a orientação que você precisa? Eu estou aqui para te ajudar de verdade. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Mulher que adoro, mãe, se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras para expressar. Em um almoço de domingo, meu irmão e eu começamos a discutir sobre um candidato. E minha mãe, que sempre tentava acalmar as coisas,
entrou no meio também. Cada um defendendo o seu lado como se fosse uma guerra. O tom foi subindo, palavras duras foram ditas. E quando vi, já estávamos aos gritos. Meu pai bateu na mesa e disse que não aguentava mais aquela briga dentro de casa. O clima ficou péssimo. Minha mãe chorou, meu irmão saiu batendo a porta. E eu fiquei ali, sem saber se insistia na minha opinião ou tentava consertar as coisas. Desde então, o clima nunca mais foi o mesmo. As conversas ficaram frias. Os encontros em família parecem forçados. Eu queria saber como consertar isso. Como voltar a conversar sem que tudo vire um campo de batalha. Se tiver um conselho, eu aceito, porque, sinceramente, eu não quero que a política acabe com a minha família. Hélio Pereira. Nossa, Hélio, você falou agora algo que vários de nós vivemos ou temos vivido. Que pena que nós chegamos nisso, não? Políticos que nem sabem que a gente existe. E a gente fica defendendo outro. Meu Deus, você acha que vale a pena perder a família da gente por causa de político? Olha, mas não tem cabimento. Se a gente vai olhar a vida de cada um deles, minha gente, dá uma tristeza no coração, né? Ou perder os relacionamentos, as amizades, para defender isso. Olha, eu queria dizer tanta coisa, mas eu acho melhor eu ser sábio. Só vou fazer uma pergunta. Você acha mesmo que esse político vale mais do que a sua família? E quando eu falo esse político é qualquer um, tá? Você acha que vale a pena deixar essa briga crescer a ponto de se odiarem, não se olharem mais nos olhos? Olha para a vida desses políticos, eles estão bem, eles estão com a vida financeira ajustada. Os políticos que eu conheço estão bem. E eu vou agora o quê? Gritar, discutir, romper relações. O que eu estou ganhando com isso? Para defender fulano, cicrano, o outro, a outra. Criar essa distância. Se você quiser fazer a diferença, dê o exemplo. Mostre respeito. Na minha família, eu assumi uma postura. Eu não entro mais em discussão, que no meu modo de entender são discussões bobas. E o problema é o seguinte, hein? Tem gente que adora outros deuses. Parece que não vê mais nada. Quando a palavra de Deus diz, e Deus pune severamente seu povo, porque esse povo estava se desviando e adorando outros deuses, você pode fazer de um político o seu Deus. E é por isso que vem essa desavença, essa tentativa constante de defender. Você nem sabe em profundidade o que aconteceu. E você já quer defender esse, já quer defender aquele, aquela outra, aquele. Você perde a paz. Você vive num ambiente de ódio. Por favor, filha. Ô, meu filho. Por favor. Essa gente não merece. Então pare e pense. Você quer estar certo ou você quer estar junto? Mas Dalcides, eles não estão conseguindo ver.
Você sabe que quando uma pessoa está apaixonada, ela está doente, né? Por isso que paixão é também uma doença. Como assim, Dalcides? Você já percebeu que quando você está apaixonado, você não consegue ver direito? Você acha que tudo que a pessoa faz é muito lindo? Você acha que a pessoa está certa em tudo? Está apaixonado. Quando a gente começa a ver a realidade, opa! Eu começo a ser crítico. Tem gente que não consegue ser crítica, porque está aprisionado. Busca o verdadeiro amor. Pode ter certeza que não passa por esses políticos aí. Eu estou falando de todos, viu? E de uma forma geral. Eu preciso voltar ao primeiro amor e relembrar como o Senhor me resgatou. E agora aquele momento de espiritualidade, de encontro com a palavra de Deus. Padre Jairo, é com você, vai. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dai o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor que me cura por amor. Olá, meu irmão, minha irmã, como é bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso programa Conta Comigo. E eu quero trazer para você hoje a nossa reflexão sobre a fidelidade de Moisés. É importante a intercessão misericordiosa de Moisés diante de Deus para com o povo. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 32, a narrativa nos mostra que o povo de Deus se rebelou contra o Senhor. É isso mesmo. Quando Moisés subiu ao alto do monte para escrever, porque recebia de Deus as tábuas da lei, o povo acabou se rebelando, dada a demora de Moisés. E esta rebelião do povo o leva a pensar em suas seguranças materiais. Eles constroem um bezerro de ouro. Em dado momento, Deus revela a Moisés que o povo havia se perdido e novamente estava mergulhado na idolatria, por isso passaria a viver por conta própria, porque ele os abandonaria. Mas Deus, em sua fidelidade, diz a Moisés que o tornará próspero, porque ele estava ali cumprindo o seu papel. No entanto, o que nos chama a atenção na narrativa do texto bíblico é que, quando Deus diz isso a Moisés, ele se posiciona
como defensor do povo. Porque ele sabe que Deus fez uma promessa ao seu povo de ser o seu Deus e querer que esse povo seja o seu povo desde Moisés, Abraão, os antepassados. Esta promessa já está clara ali, mas o povo perdido, desorientado, rebelado, resolve viver por conta própria. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Moisés intercede pelo povo, argumentando que sua destruição seria a glória dos egípcios, contra o qual Deus havia mostrado a sua força. Então, Moisés pede perdão a Deus pelo povo, minha gente. Pede perdão a Deus pelo povo e pede a Deus para reorientar o povo. E assim Deus perdoa o seu povo, que retorna ao caminho correto, orientado por Moisés. E isso é muito bom vermos o poder da intercessão por parte de Moisés. Que a gente possa ter esta consciência de que Deus nos cerca do seu cuidado. Ele nos sonda, sabe das nossas durezas. E diante da intercessão mosaica, Ele age com misericórdia para com o seu povo. Inclusive, este vai ser o nosso assunto ao longo do mês aqui na Rede Vida. A constatação da grandeza da divina misericórdia. Vamos dizer comigo: Deus, Tu nos cercaste em volta. Cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Até os céus, sei que aí também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que aí também me amas. Eu sei que Tu me amas, Senhor. Eu sei que Tu me amas, Senhor. Eu sei que Tu me amas, Senhor. Eu sei que Tu me amas. Como é bom tomarmos posse da graça de Deus, que por intercessão de Moisés no passado, cerca o seu povo de cuidado e de proteção. Nesse momento, eu quero trazer uma pergunta que eu recebi. Eu estou falando hoje de Moisés e eu quero trazer uma pergunta do Carlinhos Silva. Ele diz assim: Padre, é verdade que Moisés morreu antes de ver a terra prometida? E aí é curioso, Carlos, a sua pergunta, ela é bem apropriada para a reflexão que eu faço hoje sobre a fidelidade de Moisés a Deus, o poder da intercessão de Moisés diante de Deus em favor do povo de Israel. E por isso Deus, então,
amolece o seu coração e novamente cerca o seu povo de proteção. No entanto, tem uma coisa muito curiosa. Nosso Deus é um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que pede obediência e Ele acolhe quando a gente se arrepende dos nossos atos, mas Ele também é rigoroso nas suas correções e inclusive na imposição da disciplina. Na verdade, essa pergunta, ela é muito rica. Por que Moisés não entra na terra prometida? A sua pergunta revela uma outra informação. Moisés chega a avistar a terra prometida, Carlos, mas ele não entra na terra prometida. E ele não entra na terra prometida porque desobedeceu a Deus. Naquela região desértica, era muito comum encontrar regiões rochosas, porém meio porosas, onde se batia, os pastores faziam isso, batia na rocha e aí a perfuração faria, essas rochas, essas pedras porosas, elas tinham a capacidade de acumular águas. Então, quando ali se batia, a água vinha à tona, quando perfurava com o cajado com o qual se conduzia o rebanho. E Deus disse a Moisés, em determinado momento, que reunisse todo o povo e chegasse diante da rocha e dissesse que Deus faria brotar água ali da rocha para eles, que não seria Moisés batendo na rocha. E Moisés, muito irritado, pressionado pelo povo que queria água, em toda aquela tensão, Moisés, em determinado momento, ele age por conta própria. Deus disse a ele para dizer ao povo que Deus faria brotar água da rocha. Então a água viria à tona sem que houvesse o golpe do cajado de Moisés. E o que acontece? Ele, furioso e por conta própria, agiu por conta própria, desobedecendo a orientação de Deus nosso Senhor. E por isso, Deus então diz a ele que ele não vai entrar na terra prometida. É isso. Ele avistou a terra prometida, mas aí ele recebeu uma punição divina porque agiu por conta própria. Quando Moisés bate na rocha, ele resolve o problema da sede do povo. Se ele tivesse dito, Deus fará brotar água da rocha para que vós possais saciar a vossa sede, aí então a glória de Deus teria aparecido visivelmente diante dos olhos de todos. Esse foi um problema, um percalço, um detalhe que a gente percebe que com a sua peculiaridade mostra um Deus que pune, que é corretivo também, que procura disciplinar. Eu quero trazer uma prece por você. A sua pergunta nos ajuda a reforçar o lugar de Moisés como condutor do povo de Deus na caminhada para a terra prometida. E nós estamos nesse tempo gracioso, né, de pós-Páscoa, e celebrar nesse tempo, na verdade, celebrando nesse tempo as misericórdias do Senhor. Portanto, nesse mês, nós traremos aqui a nossa reflexão e o nosso clamor a Jesus misericordioso. O Pai usa de misericórdia para com o povo, pela intercessão de Moisés no Antigo Testamento, e agora temos, por meio de nosso Senhor Jesus, misericordioso, a graça de Deus se derramando sobre todos nós. Por isso que eu convido você a participar da nossa causa de evangelização aqui na Rede Vida e ligar para a gente através do nosso 0800, deixar o seu pedido de oração, fazer também o seu cadastro, se tornar um colaborador, uma colaboradora. Você que está na sintonia conosco nesta madrugada, não faz ideia do quanto é importante que você se torne benfeitor, benfeitora, se associando
conforme o número que aparece aqui na nossa tela, se associando, se unindo a nós e se tornando um benfeitor desta obra de evangelização que nós apresentamos através da programação da TV Rede Vida. Eu quero trazer agora, junto com você e por você, uma prece a Deus Nosso Senhor, pelas mãos de São José, e eu quero acender a nossa vela e pedir ao Senhor que em sua misericórdia infinita, pela intercessão de São José, patrono das famílias, estenda a sua mão sobre todos nós. Eu quero te convidar, você que está em casa, como você vê nesse momento, a nossa urna ainda está vazia. Mas ela está vazia para que você, da sua casa, neste momento, possa colocar a sua intenção, o seu pedido, porque o que está no seu coração alcança o coração de Deus. E assim nós pedimos a intercessão de São José, operário, em mais este nosso programa. Pai de bondade, acolhei a nossa prece. Sobretudo pelas mãos de São José, operário, Senhor, te pedimos pelos desempregados. Este é o nosso clamor ao longo de todo esse mês. Pedimos por todas as pessoas que carecem de um emprego para sustentar as suas famílias. Por isso, São José, intercedei junto a Deus nosso Senhor. Intercedei junto ao vosso Filho, fonte de misericórdia para a humanidade inteira, para que possamos alcançar as graças e bênçãos que nos são necessárias, conforme o pedido que cada um traz em seu coração, conforme a necessidade que cada um enfrenta em seu lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu trago, pelas mãos de São José, operário, a Jesus misericordioso, a nossa prece, a nossa oração, o nosso clamor. Além dessas preces silenciosas, nós também temos alguns pedidos. A Cleusa Delgado diz assim: peço saúde para minha irmã Maria Aparecida Delgado, que faz tratamento no Hospital do Amor, em Barretos. Boa noite, Padre. Meu Deus e meu tudo, eu peço pela minha esposa, que precisa fazer uma cirurgia, mas a glicose continua alta. Deus abençoe você e sua família, Padre. Meu abraço paterno. O nome, segundo a mídia social enviado para nós, é Napoleão Filho. A Ramira Ribeira diz assim: peço oração por meu marido, que tem câncer na próstata e nos ossos. A Medina diz assim: viva a vida nesse mundo tão diverso. E eu me apresento em prece. A Maria José Ferreira de Magalhães pede oração, pois tem 82 anos, sou muito ativa, diz ela, trabalho bastante, mas fico com muitas dores nas costas, faço pilates para melhorar e rezo muito. Então quero apresentar também na nossa urna de oração, junto com os pensamentos que você continua apresentando da sua casa em prece, quero trazê-los todos e fazer a seguinte declaração: confiemos
na poderosa intercessão de São José Operário, na misericórdia do Senhor, e tomemos consciência, tudo pertence a Deus, portanto, apresentemos a Ele os nossos impossíveis. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em nossas vidas. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. Nós vamos traçar o sinal da cruz e nessa oração, deixa aquela paz vir ao seu coração. Se você pode, descansa um pouquinho. Se você não tem tempo, já vai sair para o trabalho. E Deus te abençoe, te acompanhe. Eu vou estar sempre aqui, nas nossas madrugadas, fazendo companhia para você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E que ao raiar do dia, eu reencontre a força necessária para retomar essa caminhada. Vem comigo, Senhor. Essa seja a sua oração. Vem comigo, Senhor. Vem comigo, Senhor. Fique na paz. Deus te abençoe. Tchau. Bem no seu coração, semear alegria, pra florir gratidão.